gente lê, por exemplo, o livro Paulo e Estevão de Emmanuel, nós temos momentos especiais de provação, algumas provações de espíritos notáveis. O próprio Gesiel, que seria mais tarde o mártir Estevão, que Emmanuel define como sendo um espírito com uma consciência cristalina, ele utiliza essa expressão. Eu contei isso ontem em outra casa. Quando ele começa a estabelecer a briga com Saulo de Tarso, que culminaria na sua morte no Sinédrio, na sua execução, e mais tarde Saulo se torna Paulo, o apóstolo. Quem leu o livro sabe, eu só estou falando de linhas gerais, porque tem gente que não leu. Mas Estevão, quando pela primeira vez ele se estranha aspas, né? Ele responde às questões de Saulo e deixa Saulo enfurecido. Saulo vai ao Sinédrio, solicita que o Sinédrio convide ele para prestar esclarecimentos, e ele é convidado. Ele chega no Sinédrio, é importante esclarecer isso, ele chega no Sinédrio para prestar esclarecimentos com 2 guardas, mas Emmanuel diz assim, ele não estava algemado, ele não era ainda réu de processo nenhum, ele ia espontâneo, ele foi solicitado, ele foi. Ele podia até se recusar à autoridade, mas ele foi. Ele senta-se numa cadeira que foi colocada para ele. Estava diante ali da corte máxima, né? Que reunia todos os poderes na época, né? Também era o Ministério Público da época. Estava prestando esclarecimentos. O próprio Saulo se fez juiz da causa, que ele tinha amizades, ele tinha conciliábulos, ele já tinha o pistolão, já existia esse negócio de pistolão na época, não é só hoje não. E aí ele fez questão de ser o juiz da causa para humilhar aquele que ele considerava adversário. Emmanuel diz que quando Gesiel entra, simples e pobre, vê aquele luxo do Sinédrio, ele começa a lembrar dos grandes profetas do passado. Ele sentou e começou a prestar o esclarecimento. Só que ele conhecia tanto da Escritura que os juízes que estavam acostumados a ver Saulo ganhar a discussão para todo mundo ficaram surpresos quando via que Saulo perdia a discussão. Porque Estevão colocava as coisas de maneira tão bem fundamentada que deixava o seu adversário sem resposta. E Emmanuel disse, perdendo a cabeça, sendo traído pela emoção, e a emoção não deixando ele mais raciocinar, Saulo de Tarso, confessando que estava perdendo o embate, levanta-se do seu aposento, vai na direção do seu adversário e dá-lhe 2 bofetadas na cara. Eu não sei quanto a vocês, principalmente vocês homens, vou falar os homens aqui, mas imagine você sentado numa cadeira e receber 2 tapas na cara de outro homem. Eu acho que não é uma experiência muito gostosa. Eu imagino que não deve ser uma coisa muito boa. Saulo tinha 32 anos, era fortinho. Não devia ter aquela dieta de proteína na época, mas ele era de esporte. Só que Gesiel tinha 24 para 25. Era mais novo. Foi escravo de Roma. Passava o dia inteiro remando. Devia ter um bíceps bem desenvolvido, né? Era atlético, porte atlético. Agricultor que trabalhava no campo ali com a mão pesada. Emmanuel diz que a reação dele, o apelo da reação do sistema nervoso veio. O impulso de reagir. Emmanuel não falou isso não, tá? Mas eu falo. Eu imagino o bíceps contraindo e a mão já fechando assim, mirando, para dar um. E diz Emmanuel que Estevão naquele momento começa a orar a Jesus, pedindo forças para não entrar no mesmo nível do seu adversário. Pedindo forças, e aí você lê, essa leitura psicológica de Paulo e Estevão é interessante, porque você vê as lutas internas. Era o espírito já muito maduro. O espírito já de escola, mas era o espírito aperfeiçoamento. Tanto é que teve a tentação de reagir. Era o espírito que estava sendo burilado na sua fase talvez final ali, das expiações, das provas. Tanto é que passou pela prova. Então era o espírito também imperfeito evoluindo. Ele teve o impulso. E o raciocínio que ele teve ele começou a dizer para ele mesmo, ele só faz isso porque ele não conhece Jesus. Ele só faz isso porque ele não conhece o Cristo como eu conheço. A partir daí, a serenidade dele foi inquebrantável até o momento da morte total por apedrejamento. Muita gente não sabe que aquela atitude de Estevão é que tocou Saulo de Tarso para a vida inteira. A vida inteira.
quando Estevão morre, que ele começa a perseguir os cristãos, matar muita gente, diz Emmanuel que sempre passava pela memória onde aquela força que aquele homem teve e que ele não tinha. Onde aquela segurança que ele não tinha, porque a agressividade é sintoma de insegurança. Onde aquela segurança que ele não tinha. E quando ele viajou para Damasco, antes de cair no animal e ver Jesus que vinha até ele estava lembrando de Estevão. Porque aquela experiência de não reação tocou ele para sempre, ele nunca ia esquecer. E foi graças àquela experiência que mais tarde ele se tornou no responsável pela divulgação do cristianismo no mundo inteiro, o maior palestrante do cristianismo, graças àquela experiência do primeiro mártir do cristianismo primitivo.